Vamos lá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo. Epístola de Tiago. Nós vamos começar o capítulo 3 hoje. Mandei o estudo para vocês aí. Esse estudo que eu mando para vocês é um estudo mais técnico, igual eu já avisei, para vocês ir lendo depois, que é a questão do versículo a versículo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. O livro de Tiago, nós já citamos várias vezes aqui, um livro muito conhecido pela exortação, e no capítulo 2 que nós estudamos semana passada, ele é um capítulo mais famoso do livro de Tiago, mas o capítulo que mais puxa a orelha da galera, eu acho que é o 3 mesmo, porque ele fala de algo que todos nós temos dificuldades. Todos que estamos aqui, Tiago, Adassa, Caio, Chicão, Nelsinho, Lucas, eu, todos nós temos dificuldade com a questão que Tiago aborda aqui hoje. E nós precisamos ter o entendimento do que ele fala, para que a gente passe pela provação e não caia em tentação. Né? A provação é algo inerente ao Filho de Deus, ao cristão, ou seja, todos nós passaremos por provações, porém, Jesus já advertiu que nós teríamos que orar para não cair em tentação. E o fator que mais leva todos nós a cairmos em tentação é um negócio chamado língua. Língua. E esse pequeno órgão, como diz a Bíblia, como descreve Tiago, ele é capaz de fazer atrocidades. E é isso que o estudo vai falar hoje. Então, o capítulo 3, versículo 1, eu estou lendo, lembro a vocês que eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje, ele já começa dessa maneira, ó, versículo 1, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Bom, a primeira coisa que ele está falando, ele escreve isso para as igrejas. Essa carta não é destinada aos líderes da igreja, mas à igreja como um todo. Tiago, ele certamente tinha conhecimento daquilo que a Bíblia descreve como dons aos filhos de Deus, né? O dom da profecia, o dom do pastoreio, né? O dom do cuidado, e aí tem o dom do ensino também. E Tiago sabe que a igreja ela não é feita de pessoas com apenas, né, um dom, mas ele pega e fala o seguinte: olha, se vocês tiverem condições de preferir os outros dons, para vocês mesmo é mais confortável, porque aquele que tem como dom o ensino, ou seja, aquele que tem como dom a palavra de falar, de instruir, né, de revelar, sobre ele é uma responsabilidade maior do que os outros, porque ele será cobrado segundo aquilo que ele fala. Então, Tiago, ele começa falando a respeito da responsabilidade do que se fala, certo? Então, eu e você, nós, né, nós somos responsáveis por tudo que falamos, por tudo que ensinamos, por tudo que repercutimos. Essas coisas nós devemos ter responsabilidade. Por isso que quando nós fechamos um trato com alguém, não cumprimos, nós somos cobrados pelo que foi falado. Quando nós entramos em contradição em relação àquilo que ensinamos, nós somos cobrados pelo que
falamos, né? Então, Tiago, ele começa falando, olha, existe uma grande responsabilidade na fala, certo? Porque a fala, ela consegue até enganar por algum tempo, mas não todo o tempo. Porque de uma forma ou de outra, as nossas ações, elas vão acabar revelando se o que falamos é verdade ou não, certo? Então, e aí, às vezes, as nossas ações sem a fala julgam a nossa fala. Por isso que eu falo, olha, irmãos, somente pouco de vocês deveriam, né, se tornar mestres na igreja, aqueles que ensinam, porque é uma responsabilidade muito grande, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. E aí o versículo 2 ele pega e diz o seguinte: todos nós sempre cometemos erros. Então, por isso que eu estou falando que todos nós temos dificuldades com isso. Porque todos nós cometemos erros. Só existiu um perfeito nessa terra. Seu nome, Jesus Cristo. Deus que se fez homem por mim e por você, para que ele pudesse pagar o preço do nosso pecado. Ele foi sem erro, ele foi perfeito, mas nós sempre cometemos erros, cometeremos erros daqui para frente, cometemos erros no passado. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Versículo 3. Só um minuto aqui. Bom, aí ele só deixa eu regressar um pouquinho aqui no versículo 2. Aí ele fala assim, olha, aquele que procura não cometer nenhum erro, ele pode se aproximar da perfeição. Ele vai se tornar uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Mas aí, o que acontece? As duas coisas que eu disse para vocês. Uma coisa é a provação. E mesmo na nossa evolução, mesmo na nossa caminhada rumo à perfeição, que será na eternidade, né? Mas a gente deve caminhar, a gente deve buscar isso incessantemente. Nós seremos provados nisso, e nós seremos tentados a cair nisso, a cair dessa evolução, a cair desse progresso, a cair dessa capacidade, porque ele fala capaz de controlar, então é uma capacidade de domínio de si mesmo, certo? Então a gente vai ver nas escrituras sagradas que grandes homens, mulheres, passaram por provações porque tiveram maturidade, e alguns caíram em tentação porque não buscaram a Deus com afinco para passar por essas tentações. Eu lembro lá em Lucas capítulo 22, versículo 35 e diante, Jesus chega para Pedro, porque Pedro era o porta-voz dos discípulos, e diz o seguinte: olha, Pedro, Satanás pediu para tentar vocês, não provar, tentar vocês. Vocês quem? Os discípulos. E aí Jesus fala assim, ó, e ele recebeu autorização. Então o diabo, ele vai querer tentar a nossa vida. Provar faz parte do amadurecimento. Provação faz parte do treinamento. Provação faz parte daquilo que é nos moldar. Tentação tem como objetivo nos derrubar, cair, fazer com que a gente caia. Versículo 3. Até na boca dos cavalos. Versículo 2, ele falou de controlar o corpo. Versículo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que
nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Versículo 5: é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Então, aqui está falando uma dificuldade do ser humano. Todos nós, em algum momento, usamos a língua para ferir as pessoas com as nossas palavras e pensadas. Todos nós, em algum momento, usamos a língua para mentir, para omitir, para desviar um assunto importante. A língua é o órgão que mais faz com que a gente peque. Porque ela é a primeira a atacar o irmão. Ela é a primeira a falar palavras odiosas. Ela é a primeira a pedir para si mesmo, né, justiça ou autojustiça. Ela é a primeira a nos defender em coisas que nós somos, em coisas que nós somos culpados, em coisas indefensáveis. Então, nós temos uma capacidade de controlar todas as coisas, mas nós temos uma dificuldade terrível de controlar a língua. Lembrando que esse nosso estudo, ele é um estudo devocional, e a gente está aqui seguindo os capítulos do livro de Tiago, e o livro de Tiago ele é um livro que ele fala muito a respeito da nossa humanidade e como que a nossa humanidade só pode alcançar a perfeição na eternidade, mas é um caminho que começa aqui, através da devoção a Deus. Nós sabemos que, sendo filho de Deus, já é difícil controlar a língua, imagina sem Deus. Então, Tiago está chamando a atenção das igrejas com relação a esse fator. Nós temos que cuidar. Os falatórios corrompem os bons costumes, as más companhias também, como diz lá em Salmos, e nós temos que ficar esperto. A língua é persuasiva, a língua é capaz de fazer, a nossa língua é capaz de fazer com que pessoas sejam atraídas, seduzidas por outras coisas que não nos fazem bem, mas tem um aspecto de beleza. É só ver alguns pregadores que falam barbaridades segundo as escrituras sagradas. Mas seduzem as pessoas. Como que brincadeiras aí da internet aí que fazia as pessoas irem até ao suicídio, levaram as pessoas ao suicídio, seduzidas por palavras, né? Os políticos têm o dom de fazer com as palavras, fazer com que a gente se torne seres odiosos uns com os outros. Nós somos tentados o tempo todo por causa da nossa língua.
Versículo 8: mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é, já li, né? Ela é cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Versículo 9: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim, diz Tiago. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E aqui ele encerra a partir do versículo 9 até o versículo 12 a questão do testemunho, né? Como pode uma boca que louva a Deus, que conta testemunho a respeito das ações de Deus na nossa vida, né? Ele fala assim, como que a boca que sai palavras de agradecimento, de gratidão a Deus, como é que essa mesma boca é capaz de pronunciar maldição aos irmãos, que é criação de Deus, que é capaz de fazer com que pessoas se extraviem, que pessoas se percam, mas essa boca está lá louvando a Deus, está declamando o nome de Deus, declarando a sua maravilha, a sua glória. E aí ele fala: pode uma fonte de água doce jorrar água amarga? Pode uma figueira dar azeitona ou em vez de figo, ou um pé de figo, né? Dar azeitonas? E aí ele encerra esse comentário do capítulo 3, que vai até o versículo 12, com a relação do nosso testemunho, para que a gente possa refletir. E qual que é a importância da reflexão a partir do versículo 9 até o versículo 12? É de que, tendo uma autoavaliação, nos avaliando, nós somos capazes de nos arrepender de algumas coisas, colocar nossa vida ajustada com Deus e fazer então com que a nossa vida volte a trilhar o caminho da perfeição que será alcançado na eternidade. A gente vai continuar passando pelas provas e vamos vencendo as tentações. Como é que a gente vence as tentações? Jesus deu a dica lá também no capítulo 22 de Lucas, orando. Orai para que não caiam em tentação. E de todas as coisas, irmãos, quando a gente fala em tentação, a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é a tentação na área sexual. Mas nem ela é tão forte, tão proeminente em nos derrubar como a língua. Os falatórios, as opiniões, os achismos. Então, nós precisamos fazer essa reflexão para que a gente, como diz Paulo depois, possa combater o bom combate. Irmãos, sobretudo, em nome de Jesus, sobretudo essa palavra é para mim. Para mim. Eu sei que é para vocês também. Como diz o versículo 2, nós não somos perfeitos, nós erramos. A minha esperança é que essa palavra no meu coração seja uma semente que me lembre sempre, toda vez que a tentação chegar até mim, de usar a língua para ferir alguém ou para fazer algo que até que Deus não queira. Beleza, meus irmãos? E aí, a partir da semana que vem, nós vamos falar do versículo 13 ao 18. E aí Tiago vai falar da verdadeira sabedoria. E aí ele vai falar, né? Tem a ver ainda com o assunto, né? Que como alguém sabe, ele é prudente no falar, ele pensa, ele rumina antes, que é uma coisa que eu particularmente preciso
aprender mais, né? Então, são 12h53. Está aberto aí para alguém fazer algum comentário. Acho que é interessante. Ou alguém aqui não tem essa dificuldade com a língua aí, gostaria de falar, eu não tenho, eu acho que Estavam, uma exceção aí. Ó, então tá liberado, galera. Eu ia falar que eu tava vendo um palestrante falar esses dias. Vocês estão me ouvindo? Tô. Que eu vi um palestrante falar esses dias que, tipo assim, antigamente, quando as pessoas moravam mais distante, era um pouco mais difícil eles darem, tipo, mensagem de ódio, né? Porque a pessoa tinha que, por exemplo, escrever uma carta. Então, por exemplo, eu ficava bravo com alguém que morava longe, eu tinha que escrever uma carta com todo o meu ódio. Conforme eu escrevia na carta, meu ódio ia passando, né? Tipo, você escrevia a coisa, apagava e tal. Hoje em dia já é mais fácil, né? Você, tipo, em questão de segundos, manda o que você quer ali falar, o que você quer dizer. E às vezes não era aquilo, né? Você tava só num momento de ódio ali, uns hormônios da flor da pele, e não era o que você queria mandar. Então, acho que hoje ainda é, tipo, um pouco mais difícil do que antigamente, porque antes esse risco você corria quando você estava pessoalmente com a pessoa. Hoje você não precisa de estar pessoalmente para acabar estragando uma amizade. Interessante, muito bom, Luquinha. O interessante é que o ódio é em tempo real hoje, né? É interessante como É, que, nesse aspecto que você falou aí, a carta, o cara ia desabafando com a carta, na hora que ele terminou a carta, ele falou, quer saber de uma coisa? Tá tudo certo. estava no metade, já se poupava o tempo dele, né? Pois é, então exatamente isso. A dificuldade hoje é maior, a tentação é maior, porque nós temos à disposição a tecnologia que faz com que a gente exploda em tempo real, né? É. E aí? Assim, O tempo de escrita e o tempo do caminho até o correio também, né? Tem que comprar o selo. Pô, como é que você vai comprar um selo só pra xingar alguém, né? É complicado, né? é verdade. Mas esse assunto foi igual você disse, né, Guga? Acho que todos nós, a não ser que Tiago ali mentiu, né? Que Tiago mentiu, todos nós sofremos disso, né? E não tem muito nem o que comentar, porque é tão claro, né? Tiago é tão claro pra gente que é mais reflexão e exercício, né? Inclusive o estudo que eu mando para vocês é bem isso que você está falando. Na verdade, eu mando um comentário bíblico de cada versículo para vocês, né? E comentar bordoada é difícil, cara, porque a bordoada é clara demais, né? O livro de Tiago não é enigmático, né? Não tem assim muita coisa que você fala, o que quer dizer? Ele te dá um soco na cara e você chora. Então, na verdade, a gente está aqui tentando trazer para 2020 aquilo que Tiago escreveu há 2000 anos atrás e que é tão atual, né? Porque isso é da natureza humana. A natureza humana, ela não é igual o aplicativo que a gente atualiza de tempo em tempo, né? Ela é a essência, ela é desse jeito. É interessante isso aí. Mais alguém? Tiaguinho, Adassa, Caio, Chicão? Tem uma pergunta, Augusta. Você falou que a língua é um dos primeiros pecados que a gente comete, ou um dos maiores que a gente comete. Pensamento seria um precedente disso? Uma consequência, no caso? O que a boca fala é do que o coração tá cheio. É o que vai falar aqui em diante, inclusive, né? O que acontece? Se você tem um pensamento, e todos nós temos um pensamento, nós temos a provação de guardar esse pensamento conosco e nos tratar, ou a tentação de explodir. E o pensamento, você não expõe ele sem a fala, né? O pensamento é seu. Para que outra pessoa tenha acesso ao seu pensamento é como? É pela fala.
Por isso que o domínio próprio é uma questão muito importante, né? Aí você está escrevendo aí o Facebook, né? Mas o Facebook é o seguinte, mano. Isso é uma coisa interessante, porque o cara agora está passando para escrita, igual o Luquinha falou, só que não é uma carta, né? Então, o que o Luquinha está falando é o seguinte: isso aí acho que até. Não, isso aí eu estou falando, viu? Mas eu acho que a psicologia até explica isso aí com muita facilidade. Mas o Facebook, talvez o cara está digitando, te xingando assim ao mesmo tempo. Então, na hora que ele esvaziou, o que ele fez? Ele apertou um Enter. Aí já era, mano. E assim, não sei vocês, mas eu já escrevi coisas no Facebook, no calor do momento, que eu me arrependi depois. Mesma coisa eu ter falado. Mesma coisa. E aí, mano, vem a outra tentação, né? Porque o que seria o ideal? Se arrepender e apagar. Aí vem a tentação. Qual que é a tentação? Não, eu tô certo, eu não vou pagar, não. É que é uma espécie de orgulho, assim, né, de não, de não reconhecer o erro, né? Agora as redes sociais vai modelizando esse impulso, né? Beleza, irmãos? Show. Maravilha, então. Bom demais. Adassa, você ora por nós, encerrando aí? Ora sim. Vamos embora. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos agora de estudo. É muito bom sempre estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre sua palavra, entendendo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós através das Escrituras, Senhor. E te agradecemos por esse momento que a gente pode ver um ao outro de forma distante, porque a gente está sentindo saudade uns dos outros, mas te agradecemos por esses momentos e te pedimos por todas as coisas que estão no nosso coração que a gente precisa, Pai. No nome de Jesus, amém. Beleza, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Boa tarde, bom resto de dia. Tamo junto, hein, gente? É nóis. Tamo junto. Até mais. Fica Mais com ou menos. hora aí. Beijo. Beijo. Aô, Senhora, viu? Bora comer, abraço.